Você já ouviu falar de um lugar que guarda segredos tão profundos que, ao atravessar seus portões, parece que o tempo se dissolve? Um castelo antigo, encravado no coração de uma região esquecida pelo mundo, onde as sombras parecem se mover sozinhas e os sons mais silenciosos escondem histórias de medo e tristeza. Essa é a lenda do fantasma do Castelo Antigo, uma história que atravessa gerações, alimentada pelo mistério e pelo fascínio pelo sobrenatural. Imagine uma construção de pedra, gigantesca, cujas paredes parecem sussurrar segredos de tempos passados. Cada pedra parece carregada de uma história não contada, de um sofrimento esquecido. O castelo foi erguido séculos atrás, numa época de guerras, intrigas e traições. Seus alicerces testemunharam batalhas sangrentas, festas de luxo e momentos de profunda tristeza. Com o passar do tempo, ele foi abandonado, envolto em silêncio. Mas, dizem as lendas, o silêncio é apenas uma fachada que esconde algo muito mais sinistro, a presença de um espírito que nunca encontrou paz. Essa presença, dizem, é de uma jovem dama, com cabelos longos e vestes de época, vista frequentemente nas noites mais escuras, caminhando pelos corredores vazios e janelas quebradas. A história conta que ela foi uma nobre, traída por alguém que deveria protegê-la, abandonada e deixada à própria sorte dentro das muralhas do castelo. E é aí que a história se torna ainda mais assustadora. Dizem que ela morreu de tristeza, de desespero, e que sua alma nunca saiu dali. Ainda hoje, sua figura aparece, como uma sombra que se move silenciosamente, uma figura que desaparece na névoa ou se dissolve na luz da lua. Mas o que realmente faz o coração acelerar são os relatos de testemunhas que, por acaso, tiveram a coragem, ou a imprudência, de visitar o castelo à noite. Uma porta que rende ao se abrir sozinha, passos pesados ecoando pelos corredores escuros, risadas melancólicas que parecem vir de um lugar que não existe mais, ou até mesmo a sensação de ser observado por olhos invisíveis. Alguns afirmam ter visto uma figura feminina de cabelos longos, vestida com roupas antigas, parada na janela, olhando fixamente para a escuridão. Outros juram ter ouvido seus lamentos, uma voz quase inaudível que se mistura com o vento. E há também aqueles que dizem que objetos se mexem por conta própria, quadros caem das paredes, cadeiras arrastam-se pelo chão, como se uma força invisível tentasse se fazer ouvir. Uma noite, dizem, um explorador entrou na torre mais alta, e ao acender sua lanterna, viu a silhueta de uma mulher que desapareceu quando tentou se aproximar. O medo tomou conta de seus ossos, e ele nunca mais voltou ao castelo. Ainda hoje, dizem, a torre é o local onde a atividade paranormal é mais intensa. Por que essa alma não consegue descansar? Qual a história por trás dessa figura que insiste em voltar, noite após noite, como se buscasse algo que nunca foi encontrado? Muitos acreditam que ela é a alma de uma mulher que morreu de coração partido, vítima de uma traição cruel. Outros dizem que ela é uma entidade que, por algum motivo, ficou presa ao local, uma energia que não consegue se desprender do sofrimento e das emoções que viveu em vida. O castelo, para ela, é um símbolo de sua dor eterna, um lugar onde ela permanece, como uma sombra de um passado que nunca morreu. E o mais intrigante é que, mesmo com tantas histórias, muitos ainda duvidam. Cientistas e céticos tentam explicar tudo com fenômenos naturais, efeitos de luz, ilusões de ótica, sons que parecem mais aterrorizantes na escuridão, ou a própria imaginação que se alimenta do medo. Mas, no fundo, todos sabem que há algo mais ali. Algo que a ciência não consegue explicar. Algo que faz o coração acelerar e o sangue gelar na veia. A lenda do fantasma do Castelo Antigo não é apenas uma história de terror. Ela é uma ponte entre o passado e o presente, uma narrativa que mantém viva a memória de tempos de intrigas, paixões e tragédias. É uma história que desperta a curiosidade e o medo mais profundo, tocando uma parte secreta de nossas almas. Porque, no fundo, todos nós temos um pouco de medo do que não podemos entender, e essa lenda é o símbolo máximo dessa insegurança, desse fascínio pelo invisível. E o que será que realmente acontece naquele castelo ao anoitecer? Será que a alma daquela jovem dama ainda vagueia pelas suas câmaras vazias? Ou será que tudo não passa de uma invenção, uma história contada de geração em geração para assustar e fascinar? Talvez nunca saibamos a verdade. Mas uma coisa é certa:
enquanto existirem mistérios, histórias de fantasmas e castelos abandonados, o mundo continuará a alimentar essa chama de suspense e terror. Então, da próxima vez que você passar por uma vila antiga, ou ouvir falar de um castelo sombrio envolto em névoa, lembre-se, há histórias que nunca morrem. E talvez, apenas talvez, o fantasma do castelo antigo ainda esteja lá, esperando alguém que tenha coragem de escutar seu lamento, de ver sua sombra ou de ouvir sua história esquecida. Porque, no fundo, o maior mistério é o que vive dentro de cada um de nós: o medo do que não podemos ver, a esperança de um segredo revelado, ou a certeza de que, em algum lugar, alguém ainda espera por nossa atenção.